Antes, vocês podem continuar de pé um pouquinho? Antes de nós lermos o texto e de convidar as crianças também a vir à frente, nosso culto hoje está sendo filmado. Você possa compartilhar no seu Facebook. A gente precisa encher a internet. A gente precisa encher a internet de coisas boas. E há 3 fatos que nós devemos manifestar enquanto igreja. Primeiro, a tragédia em Chapecó, que vem mexendo com todos nós. Segundo, nós perdemos uma mãe de aluno do Colégio Metodista ontem, a Marisa, com 33 anos, deixando uma filha, um filho e um esposo. A filha de 11 anos. O filho deve ter uns 14, 15 anos. Morreu ontem também o pastor Higino, com 36 anos, no dia do seu aniversário. No dia do seu aniversário, nós já havíamos visitado algumas vezes no hospital. Eu tive com ele, junto com a Gabi, na UTI, anteontem. E ele falava, primeiro dia que nós fomos visitar, que ele queria que no dia do aniversário dele, ele ia fazer uma festa junto com a igreja. E ele fez uma festa junto com a igreja, só que com a igreja do céu. Ele partiu. Então eu queria pedir com você um minuto de silêncio, uma singela homenagem da Igreja Metodista de Itapeva a essas vidas, seus familiares. E eu queria pedir a você uma grande salva de palmas a essas vidas que se foram e seus familiares. Que Deus conforte e abençoe a todos. Amém? Pode sentar um minutinho. Vonante, quem vai ficar com as crianças hoje? Maiara. Maiara, então vem à frente. As crianças com até 10 anos de idade podem vir à frente também, por favor. Quantas crianças vêm à frente? Abra sua Bíblia aí em João. João, capítulo de número 5, versículos 1 a 14. João 5. Maiara, vamos orar pelas crianças? Se puder aí estender uma das suas mãos na direção das crianças. O Senhor disse, Pai, que das crianças é o reino dos céus. Das crianças é a igreja. Das crianças é a tua palavra. Capacite a Maiara e as crianças a serem ministradas em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem ir, na ceia voltarão. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 a 14. Aqueles que acharam e puder ficar de pé, podem ficar conosco. Hoje nós temos um motivo de alegria. Nós temos um irmão que é deficiente físico. Ele não pode ficar fisicamente de pé, mas o louvor dele chega tanto a Deus como o nosso, porque no reino de Deus não existe deficiência. No reino de Deus existe diferença. Então o Eduardo, depois ele vai ser apresentado, convidado pela Sônia, veio abrilhantar o nosso culto, e nós faremos então a leitura do capítulo 5, 1 a 14, a Gabi vai ler para nós. A cura de um paralítico. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a,
e em primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E naquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que foram curados: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas os que fora curado não sabiam quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém. Feche os teus olhos, põe a sua Bíblia aí na cadeira. Se você quiser até deixar aberta nesse texto, eu recomendo, só que eu recomendo que você leia quando for solicitado, para que você possa receber com alegria a palavra de Deus. Põe uma das suas mãos sobre o coração e vamos conversar com o Pai, pedir que Ele nos dê graça, pedir que Ele fale melhor do que nós, que Ele transmita aos nossos corações o recado. Jesus, nós pedimos a Ti sabedoria, força, unção e graça para alcançar os corações, os nossos próprios corações e os corações daqueles e daquelas que nos ouvem, tanto aqui na igreja, como aqueles que nos ouvem, que nos acompanham pela internet, que a Tua bênção, que o Teu amor possa fazer presente nessas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus queridos. O título da pregação dessa noite é bastante desafiador. Saia da beira do tanque, vá à luta e faça a diferença. Diga comigo: saia da beira do tanque, vá à luta e faça a diferença. Quando terminar o sermão, você entende o título, fique tranquilo. Veja que o Evangelho faz com a gente. É por isso que a Michele cantou ali, junto com os demais irmãos e irmãs do Ministério do Louvor, que Jesus é muito lindo, e de fato Ele é mesmo. Tantas coisas boas nós temos recebido, e uma delas tem que destacar com alegria a vida da Claudine. Claudine, quando chegou aqui na igreja, mal falava, né? E hoje fez uma parte do culto. São coisas de Deus. E nós somos chamados para a igreja para fazer isso mesmo. Para deixar toda a vergonha, todo o medo. Então, quero agradecer ela, a Sônia e todos que participaram da liturgia. A vida da Michele, que veio como deficiente visual também, a brilhantar o nosso culto, ministrar o louvor, nos abençoar com sua presença na nossa casa desde ontem, já ficou amigo da Lili também. Então, são assim presentes que Deus nos dá no decorrer da caminhada pastoral. Os nossos visitantes que depois também serão apresentados. Amados, o nosso culto de hoje, ele faz alusão a um decreto da ONU, do documento do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, criado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, no ano de 1992. Este documento, ele estabeleceu algumas normativas e ele estabeleceu alguns objetivos para que a inclusão pudesse sair do papel e tornar-se realidade.
O que nós estamos vivendo aqui em Itapeva hoje, e precisamos viver em todas as igrejas, que bom seria se no dia 3 de dezembro, que foi ontem, e aí no dia de hoje, 4, domingo, todas as igrejas metodistas brasileiras pudessem inserir no seu culto, na sua liturgia, um momento para falar, refletir e viver a inclusão. Eu louvo a Deus que nós aqui não estamos só falando, nem só refletindo, nós estamos vivendo com pessoas com deficiência visual, com pessoas com deficiência física, e queremos alcançar todos os tipos de pessoas para Jesus. Quando a Claudine leu o texto de Isaías 35, 5 e 6, ela disse uma frase muito importante: para Deus, todas as pessoas são acolhidas. E ela lembra de que nós, enquanto igreja, fazemos cumprir Isaías 35, 5 e 6, porque diz, naquele dia os cegos verão a glória de Deus, os surdos ouvirão. Como que os surdos ouvem a glória de Deus? Quando nós aprendemos Libras para anunciar Jesus para a vida deles. Quando os paralíticos, os deficientes físicos, eles ouvem e saltam na presença de Deus. Porque o Eduardo, ele não saltou fisicamente aqui, mas dentro do coração dele, eu creio que o Espírito Santo fez saltar a graça, a alegria e o poder de Deus. Então nós fazemos cumprir a Bíblia, irmãos. Quando nós abrimos o coração, quando nós fazemos o que nós fizemos aqui no altar, lançamos fora as pedras do preconceito, os muros do preconceito, da indiferença, da exclusão, e ao contrário disso, abrimos os braços para abraçar, abrimos o coração para amar. Dessa forma nós cumprimos, sim, aquilo que a palavra de Deus estabelece. Dito isso, entremos então no texto, um dos textos mais brilhantes da Bíblia, e talvez um dos textos que esconde em si algumas perguntas, algumas complexidades. A Bíblia, meus irmãos queridos e irmãs, ela é um livro que exige de nós uma leitura muito amorosa, exige de nós uma leitura caprichosa, exige de nós uma interpretação séria, honesta. Não é a gente achar uma coisa legalzinha e sair falando, mas é a gente buscar em Deus revelação, entendimento. Esse texto, por que eu disse que o tema da mensagem, que eu falei da gente sair do tanque, sair da beira do tanque e cumprir o propósito, viver aquilo que Deus tem para nós. Esse texto, Jesus vai para Jerusalém, vai para uma festa judaica, porque ele era judeu, ele cumpria também os seus deveres como cidadão, e ele vai para o templo que Salomão havia construído. E lá no templo havia a porta das ovelhas, ou seja, era a porta por onde o pessoal levava as ovelhas para serem sacrificadas, para serem queimadas, e perto dessa porta havia um tanque que inicialmente foi feito como um tanque normal e depois foi apelidado de tanque de Betesda. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. E lá na casa de misericórdia, as pessoas enfermas, deficientes também, porque deficiência é uma coisa, enfermidade é outra, creio que todo mundo sabe disso, elas iam na expectativa de receber a cura. Agora, olha comigo, vocês que estão com a Bíblia aí no texto, o versículo de número 4, ele está entre colchetes. Quer dizer que no original ele não existia, ele foi acrescentado pelo narrador de João para poder dar um complemento no que a palavra está dizendo. Então ele é um acréscimo aqui para completar o texto, é o que nos dizem aí os doutores, os estudiosos da Bíblia. Não quer dizer que ele não vale, não quer dizer que ele não tem valor, mas ele é acrescentado aí para poder dar uma ligação no texto. E aí criou-se, olha como esse texto ele é interessante. Diz o texto para nós que uma vez por ano,
de vez em quando, né, a tradução original fala que uma vez por ano descia um anjo sobre as águas daquele tanque, a água era agitada e o primeiro que chegasse, que pulasse lá naquela água, era curado. Agora, a gente pode entender que isto, na verdade, foi uma questão popular, tipo assim, é mais ou menos uma questão mística, tipo, na virada do ano você tem que dar, acho que 2 pulinhos, não sei quantos pulinhos tem que dar, para você ter um ano abençoado. Era mais ou menos isso. Criou-se, então, uma prática quase do curandeirismo, daquela... A cidade do interior tem muito isso, né? Do benzimento. Né? Então criou-se uma ideia que se a água agitasse, o primeiro que pulasse na água era curado. A gente não tem assim uma prova específica de que isso acontecia. A gente não pode afirmar que de fato descia um anjo. Nós não estamos, veja, de forma nenhuma colocando a palavra de Deus em xeque. O que nós estamos buscando fazer aqui é uma interpretação um pouco mais honesta com a palavra de Deus, no sentido de que isso não anula, não provoca a fé de ninguém, porque isso não anula o fato de que Jesus um dia apareceu lá. Aí, o que acontece aqui é algo muito interessante, porque um belo dia Jesus, então, aparece lá, naquele tanque, que na realidade era um depósito, praticamente, de pessoas com deficiência e de pessoas enfermas, de pessoas desesperadas, que acreditavam, então, que uma vez por ano, e veja só, imagina comigo, vamos fazer uma conta básica aqui, uma vez por ano, aquele tanque se agitava, ou de vez em quando, se você quiser assim, traduzir aí. Imagina lá então que lá tinha 1000 deficientes e enfermos. Se o anjo agitasse a água uma vez por ano, um por ano era curado. Quer dizer, a fila ia só se estendendo, a fila ia só aumentando. E é mais ou menos um pouco daquilo que a gente vê hoje. O desespero das pessoas fazem com que as pessoas acreditem em qualquer coisa. Por exemplo, se você pegar uma pessoa desesperada, no momento de dor, dizer para ela, olha, se você der R$500 na igreja hoje, amanhã um parente seu vai ser curado. Esse parente seu que está com câncer aí, na beira da morte, que você ama, vai ser curado. Não seriam poucas pessoas que dariam esses R$500. E não são poucas, tá? Não vamos citar nome de igrejas aqui, mas nós sabemos que existem igrejas fazendo isso. Mas isso, para nós, um detalhe interessante. Então, Jesus chega lá no tanque de Betesda. E ele vê lá um paralítico. E o paralítico diz para ele assim, Jesus primeiro pergunta, aqui acontece um efeito contrário, né? Porque geralmente as pessoas que procuram cura, elas que procuram Jesus. É elas que, se você ler os relatos bíblicos, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela corre e toca em Jesus. Aqui é o contrário. Aqui Jesus vai até aquele paralítico e diz, você quer ser curado? Se vocês acompanharam o texto bíblico aí, o paralítico não responde que quer ser curado. O paralítico reclama. Não é isso? Vocês estão acompanhando comigo aí, amém? O paralítico diz assim, olha, Senhor, eu estou aqui há 35 anos, eu tenho essa enfermidade, e a questão é que quando as águas se agitam, sempre corre um na minha frente, e eu não tenho ninguém para pôr eu aqui. O paralítico, então, ele está mais preocupado em sentir pena de si mesmo do que dizer para Jesus, olha, eu preciso da cura. E aqui é um mistério interessante. Jesus cura aquele moço. E só que o pessoal do tanque de Betesda lá nem conhecia bem Jesus, porque logo na frente, quando alguém questiona quem curou ele, diz, eu não sei, alguém me curou e mandou carregar o leito. Depois que ele fala para os fariseus, para os mestres da lei, que era Jesus. Há uma coisa interessante aqui, para nós observarmos com bastante carinho. Nesse texto,
tinha lá, então, como eu falei, praticamente um depósito de pessoas enfermas e de pessoas deficientes. E nesse contexto, quantas pessoas Jesus curou no tanque de Betesda? Apenas uma. Jesus curou só o paralítico. E diz que lá tinha cego, tinha, com certeza devia ter surdos, com certeza devia ter pessoas também mudas, com certeza devia ter pessoas com todos os tipos de enfermidades possíveis, e Jesus cura apenas uma. E o que Jesus faz, na verdade, provoca uma reação dos fariseus que não aceita o fato de, primeiro, Jesus ter curado uma pessoa no sábado. Porque a igreja, quando ela não entende a mão de Deus, ela está mais preocupada com detalhe do que com gente. Vocês entendem isso? A igreja está mais preocupada com detalhes, se a cadeira está pintada de rosa, de branco, de preto, mas o que importa, na verdade, é se tem gente sentada na cadeira. É isso que deve importar para nós. E aí, aqui no texto, Jesus provoca uma discussão com os fariseus, muito grande. Uma discussão porque eles não aceitam o fato do paralítico ser curado e carregar o seu leito, e carregar a sua cama, a sua maca, a sua espuma lá dele se arrastar pelo chão no sábado. Um outro fato bastante interessante, que merece um carinho nosso, é o versículo de número 14. Porque Jesus fala para o paralítico, olha, vai em paz e não peques mais, para não te suceder coisa pior que aconteceu. Se nós fizermos uma interpretação bem leviana do texto, nós vamos dizer assim, aquele cara era paralítico por causa do pecado dele. Então, todas as pessoas que têm na sua vida deficiências ou doenças, elas têm por causa dos seus pecados. E nós temos que aprender que existe casos e casos. Há casos que sim e há casos que não. Porque, vou usar um exemplo assim, conheci um moço uma vez, que ele perdeu o movimento das suas pernas, porque ele foi fazer um furto, ele foi roubar, e ele levou um tiro, e ele perdeu o movimento das suas pernas. Não foi Deus que castigou, mas foi sim o fruto do seu pecado. Então eu não sei o que aquele paralítico em si fez, porque a Bíblia não diz o que ele fez, e nós não vamos aqui adivinhar. Agora, não dá para nós sustentarmos uma teoria pregada por algumas igrejas. Acho que nós temos que superar esse discurso, né, como a Michele falou do livro que eu passei para ela, e passei para todos os deficientes que eu tenho aí na minha lista, que é o livro Teologia e Deficiência, que acho que todo mundo deveria ler, não só as pessoas com deficiência, mas deveria ser leitura obrigatória para todos os pastores, para todas as igrejas. É abordado com clareza este assunto de que nós não somos frutos do pecado. Lá em Êxodo 4:10, Deus fala para Moisés, quem criou o que vê, o que não vê, o que fala, o que não fala, o que ouve, o que não ouve, o que enxerga, o que não enxerga. Nós somos frutos da graça de Deus. Então, essa é uma questão, irmãos, que nós temos que fazer uma interpretação bíblica. Eu quero estimular a Igreja Metodista em Itapeva a ser cada dia mais, e vocês que nos ouvem, que nos acompanham, porque nós não temos muita dimensão de quantas pessoas acompanham as nossas pregações. Por exemplo, hoje eu recebi a mensagem de uma família lá de Mogi das Cruzes, que diz que acompanha todas as pregações na internet. Então, mas o que eu quero estimular vocês é que nós tenhamos uma fé inteligente, é que nós leiamos a Bíblia e nos pomos também a imaginar o que está por trás das palavras, o que está por trás dos contextos, é que nós façamos reflexão. E aí, irmãos, há alguns pontos, algumas lições. Até agora eu me esforcei aqui para dar a vocês uma explicação, ainda que simples, ainda que aquém do que o texto diz, porque o texto é extremamente rico,
eu me esforcei a dar uma explicação para você do texto do tanque de Betesda. Mas agora eu queria dar a você e a mim algumas lições que nós devemos tirar do texto. Em primeiro lugar, eu creio que Deus, eu queria que você saísse aqui dessa noite com essa frase na sua cabeça. Diz a sabedoria que o profeta, ele atormenta as pessoas. Quando Jezabel quer matar Elias, ela fala que ele era o quê de Israel? Ele era o atormentador de Israel. Então, talvez um bom pastor, um bom pregador, não seja aquele que faça massagem no seu ego. Mas talvez não, eu creio que um bom pastor, um bom pregador, seja aquele que faça cócegas na sua garganta. Seja aquele que traga alguma indigestão aí para a sua vida, para te tirar do comodismo, para te tirar da beira do tanque e para estimular você a ir em busca e a viver o propósito de Deus. Então a primeira lição que eu queria que você, se você não levar nada dessa pregação dessa noite, levasse pelo menos isso. Você foi abençoado para abençoar. Eu queria que você virasse para a pessoa que está ao seu lado e dissesse assim: você foi abençoado para abençoar. Não tem outro propósito, irmãos. Eu não posso acreditar que Deus nos abençoe para a gente ficar para a gente mesmo. Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu não posso crer que nós recebamos tanto e não oferecemos nada. Quando nós vamos tomar a Santa Ceia, a palavra diz: de graça recebi, de graça vos dou o que de graça recebi. Quando eu estou aqui com vocês hoje fazendo um culto como nós estamos fazendo, eu me lembro, essa semana mesmo escrevi um texto para o nosso cenáculo, né, Gabi? Que a Gabi me ajudou, onde o bispo Adriel pediu para fazer um texto, vai sair numa edição especial do nosso cenáculo, e eu estava recordando da onde Deus me tirou e o quanto Ele tem me abençoado a minha família, abençoado a minha igreja. E hoje, esses meninos estão aqui como a vida da Claudine, como a vida do Guilherme, da Michelle, da Sônia, de cada um que está aqui da Luz da Visão. Hoje, nós fomos num almoço que a Luz da Visão promoveu para as pessoas deficientes e seus familiares, e eu cheguei lá, assim que cheguei, a Cessa veio até mim: pastor, nós queremos uma oração, nós queremos um momento de bênção. E, irmãos, eu entendo também as pessoas com deficiência que estão aqui. Eu tenho plantado sonho no coração da Michelle, tenho plantado sonho no coração de cada um. Nós somos abençoados e nós temos que abençoar as vidas. Nós temos que encher a igreja de pessoas. Começa em nós. Porque se a nossa luta for particular, nós não vamos chegar em lugar nenhum. A luta do tanque de Betesda era o retrato do mundo de hoje, e deixa eu dizer com sinceridade, é o retrato da igreja de hoje, um por si, cada um por si, e Deus por nós. Isso não é igreja. Igreja é todos por todos e todos por Jesus. O texto, ele é claro, quando as próprias pessoas ali que precisavam de cura, elas não estavam preocupadas em ajudar ninguém, não. Elas estavam preocupadas em olhar para o seu próprio umbigo e dizer: eu que preciso, eu que vou pular primeiro no tanque. Eu não sei se de fato o tanque era uma lenda, era uma história criada, mas o que eu sei é que revela, sobretudo, um individualismo terrível, onde cada um pensava em si. Eu tenho conhecidos que dizem assim: olha, eu já conquistei o meu lugar ao sol. Eu digo sempre para a Gabi, na nossa luta aí com a questão da inclusão, na nossa luta aí com a questão das camisetas, que nós estamos
buscando recursos, tentando buscar recursos, porque não se faz missão também sem recursos. A gente às vezes, nós já conquistamos o nosso lugar ao sol. Eu sou pastor de uma igreja, eu sou professor de um colégio, de uma pastoral, mas nós temos que abrir caminho para outras pessoas serem bênção e ser abençoada e abençoar. O tanque de Betesda é retrato, muitas vezes, das nossas comunidades. Eu recebi a minha bênção. Você não recebeu? É quase que problema seu. E o tanque de Betesda é isso. As próprias pessoas com deficiência viviam ali assim, olha, eu encontrei o meu lugar ao sol. Nós não podemos cessar, porque enquanto há sofrimento, enquanto há dor, enquanto há problema, é Deus chamando a igreja para fazer a diferença. Por isso, irmãos, em segundo lugar, eu gostaria de destacar que há milhares de pessoas na mesma condição daquele paralítico. 38 anos na beira do tanque e não consegue correr atrás de oportunidade e não consegue correr atrás de sonhos e não consegue mudar a sua própria história, não sai de um lugar de miséria e não busca um lugar de protagonismo. Eu gosto do salmista Davi quando ele diz: os céus é do Senhor, mas a terra é nossa. Deus deu a terra para a gente conquistar. Não para a gente se apaixonar pela terra, não para a gente amar os bens materiais da terra, mas para a gente escrever uma história para quem vem depois de nós. Não para sermos lembrados, não para sermos homenageados nessa vida, mas para sermos colocados na galeria de homens e mulheres de fé, como está escrito lá em Hebreus 11. Ontem eu disse uma frase para os pais do pastor Higino, quando estávamos lá junto do caixão e junto lá, eu e a Gabi, junto dos pais, eu disse assim: há pessoas que mortas ainda falam. E eu não disse nenhuma heresia. Se você conhece Bíblia, Paulo fala lá dos homens de fé de Hebreus 11, e ele disse: esses homens, apesar de mortos, ainda falam. E eu disse para ele assim: a vida do pastor Higino é uma dessas. Ele está morto, mas a sua vida fala. Que será, irmãos? Que história que nós vamos construir? No dia de amanhã, quando nós formos dessa vida, que será que, ou para que nós vamos lembrar? Há pessoas individualistas que elas vão nascer, crescer, casar, criar os seus filhos muito bem, dar para eles um mestrado, um doutorado e vão morrer, porque elas só pensam nela e na sua família. Mas a Bíblia nos alerta, o apóstolo Paulo nos alerta: não pense cada um em si, mas pense sobretudo na vida dos outros. Então, até para as próprias pessoas deficientes, nós convivemos com todos os tipos de deficiência. Há pessoas que estão aí nas suas deficiências com 20, com 30 anos, eu não importo, eu entendo que Deus pode curar quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Agora, muitas pessoas que elas ficam esperando curas, às vezes por promessas humanas, às vezes por profecias humanas, e elas esquecem, e nós não podemos esquecer, nós que somos deficientes, não podemos esquecer que a nossa deficiência não foi erro de cálculo, que a nossa deficiência não foi defeito de fabricação, mas que a nossa deficiência faz parte de um plano e de um propósito santo e sagrado de Deus. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos ficar correndo atrás de poços, de tanques, e não vamos viver, e não vamos construir a história que Deus tem para nós construirmos.
Enquanto você que não tem uma deficiência física, visual, seja lá qual for, que não tem uma deficiência aparente, não aceitar algumas situações, não estou dizendo que você deva aceitar tudo, não. Não estou dizendo que você deva dizer amém a tudo, mas irmão, nada que acontece na sua vida é desapercebido de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e você tem que servir a Deus com aquilo que você tem. Deus tem um plano na sua vida e você tem que servir a Deus com aquilo que você tem. É o pouquinho que você tem, não importa. É o pouquinho que você tem que vai fazer a diferença. Quando Deus chama, quando o profeta Elias fala para a viúva o que tendes, ela diz, olha, eu tenho um pouquinho, eu tenho um paviozinho de azeite, eu tenho uma coisinha de farinha, e com aquele coisinha de farinha, aquele pouquinho de farinha, aquele azeite, ele é multiplicado, porque ela se dispôs na presença de Deus. Então você não pode esperar ficar perfeito, você tem que servir a Deus e entregar a sua vida para Ele hoje. É hoje, o tempo é hoje. E nós ficamos às vezes nos Beteses da vida, esperando que a água se mova. Eu creio que essa é uma lição que nós devemos levar para as nossas vidas. Nós não podemos ficar à beira do tanque. E o terceiro motivo pelo qual eu desafio você a entender esse texto é justamente o tema do sermão, quando eu disse que o tema da pregação dessa noite era sair do tanque, sair da beira do tanque e viver o propósito de Deus. Porque a Bíblia nos diz que um foi curado, os demais não. De forma nenhuma isso quer dizer que Deus é injusto. De forma nenhuma isso quer dizer que Deus ama mais uma pessoa do que a outra. Porque na verdade, quando Deus cura aquele paralítico, Ele está mais preocupado, eu creio que Jesus estava mais preocupado em ensinar para o pessoal que o sábado não era sagrado, no sentido de que o sábado vale menos do que as pessoas. Essa era a primeira lição que Deus queria ensinar para o povo. Eu estou aqui imaginando. A segunda lição que Jesus ensinou através daquela cura é que, olha, você está curado, mas agora você tem uma nova oportunidade. Agora, os que não foram curados também têm um lugar no templo, também têm um lugar na presença de Jesus, também tem um lugar para viver com o Pai, também é alvo da graça, também é alvo da presença do Espírito Santo de Deus. Portanto, amados irmãos e irmãs, eu creio que nós somos chamados para deixar então o tanque. Nós somos chamados para sair de uma posição de conformidade, de conformismo, melhor, e enfrentar os desafios que a vida nos impõe, porque quando nós enfrentamos os desafios cheio da presença de Deus, nós conseguimos transpor as piores barreiras que podem parecer. O que nós precisamos é sair da beira do tanque. O que nós precisamos é não repetir o que o paralítico fez. Olha, Senhor, eu estou aqui e ninguém me ajuda e ninguém compadece de mim, porque se por um lado representa a sociedade de hoje, o individualismo, o ado, cada um no seu quadrado, por outro lado também representa um homem conformado e um homem com pena de si mesmo. Um homem com sentimento de, falaram tanto na cabeça dele que ele era coitado, que ele era desvalido, que ele era inválido, que ele era imprestável, que ele assumiu aquelas palavras para a vida dele. Falaram tanto para ele que ele não servia para nada, que ele, mesmo quando vê Jesus, ele não responde a pergunta se quer ser curado ou não. Jesus curou porque quis.
Ele também não tinha fé nenhuma, ele tinha fé no misticismo da água do anjo que descia nas águas. É só isso. Ele não tinha fé em Jesus. Ele tinha fé numa coisa que contaram para ele. Igual a gente fala assim, a gente não, eu não falo, mas tem gente que fala que na virada do ano você tem que vestir branco para trazer paz, para o ano ser um ano de bênção. Outras coisas aí, né, que fala que dá azar, que dá bênção. Na verdade, ele acreditava muito mais no conto da agitação das águas do anjo do que no que Jesus estava falando com ele. Ele assumiu um papel de vítima. Irmãos, independentemente se você tem uma deficiência ou não, assumir um papel de vítima não é o que Deus quer para mim e para você. Estão entendendo isso? Amém? Assumir um papel de vítima pode parecer cômodo, mas não é o que Deus tem para você. O Ministério de Louvor, em um dos seus cânticos, disse: somos livres. E nós não podemos cantar uma coisa e viver outra realidade. Você é livre. Você é livre. Mas ser vítima é muito cômodo, irmãos. Quando alguém nos exorta, a gente dizer assim, mas aquela pessoa, olha o que ela falou para mim, aí a gente corre para um, corre para outro, para que as pessoas tenham pena de nós. Essas pessoas representam as pessoas que não aceitam ser tratados, serem cuidados. Colocar-se num papel de vítima é típico de quem não quer crescer. E o paralítico do tanque de Betesda, para ele ali estava bom. Se ele fosse curado, estava bom. Mas se ele não fosse também, ele estava mais contente com a pena que as pessoas tinham do que, de fato, com alguém colocar ele lá. Não era? Talvez há pessoas, vocês sabem que tem algumas pessoas que têm doenças psíquicas, que elas imaginam doenças, elas inventam doenças, elas vão para o hospital. Eu não lembro de cabeça agora qual é o nome dessa síndrome, né? Eu não lembro agora de cabeça, mas eu sei que tem pessoas que se internam, pessoas que se cortam, pessoas que se machucam, pessoas que gostam de desgraça, tipo assim, eu estou com câncer, mas todo mundo está com dó de mim. Pela sua carência, pela sua enfermidade da alma, pelas suas doenças psicológicas. Há casos que são doenças realmente, que precisam ser tratados. E gostam de sentir pena. A pessoa com deficiência e a pessoa sem deficiência, cada um de nós que aqui estamos, nós precisamos entender que nós não somos chamados para colocar-se num lugar de vítima, mas nós somos chamados para construir uma história com a presença de Deus em nós. Você não é vítima. Quando Deus te mandou para o mundo, Ele tinha e tem um plano para você. Quando Deus te mandou para o mundo, Ele acreditava e acredita em você. A situação é muito difícil mesmo, irmão. Mas há uma frase que talvez seja verdade. Uma frase um tanto quanto meio bruta, mas talvez seja verdade. Uma frase que diz que a vida é dura para quem é mole. E talvez seja isso. A vida é dura para aqueles que olham para si e dizem, coitadinho de mim. E se tem alguém que gosta que você se faça de vítima, é o diabo. O diabo adora pessoas que fazem de vítima. Ele fala isso aí. Ele deve dizer assim, estamos juntos. Porque enquanto você faz de vítima, você não cresce.
você não enfrenta os seus gigantes, você não deixa Deus fazer. Portanto, eu caminho para o fim dessa reflexão, dizendo para você, você foi chamado para construir uma história que as pessoas que vêm depois de você precisam ter bons exemplos para imitar. Não se esqueça disso. Gostaria também de lembrar que é responsabilidade da igreja, de todas as igrejas, abrirem suas portas para serem sal da terra e luz do mundo, e as pessoas com deficiência, alvos da graça de Deus, pedem passagem. O ano de 2017 é o ano de 500 anos da reforma. Que a nossa igreja seja reformada e que caiam os muros do preconceito contra todo tipo de pessoa. Seja deficiente, seja pobre, seja quem for, tem que haver um lugar em Deus para todos. Se não é de todos, não é de Deus. Em terceiro lugar, eu gostaria de encerrar essa pregação lembrando de uma história. Eu li recentemente uma história. Diz que morria muitas pessoas na costa de uma montanha, na beira do mar. Então, algumas pessoas se reuniram e decidiram fazer ali um posto de salvação. Um posto de salvamento de vidas. E aí aquele posto salvou algumas vidas e aquele posto foi ficando rico e já começou a afastar-se dos pobres e já construíram um banheiro do lado de fora para que os pobres não entrassem e o posto virou clube. Algumas pessoas disseram, olha, nós perdemos o propósito, nós fomos criados para salvar e nós não estamos salvando. E aí levaram para a diretoria, conversaram, mas não teve acordo. Aquele grupo saiu e fundou um outro posto de salvamento. Só que com o passar do tempo, foram ganhando dinheiro, foram crescendo, foram se estabelecendo e também viraram um clube. Outro grupinho saiu e fez posto de salvamento de novo, cresceram, viraram um clube e assim foram indo. E eu creio que a igreja não pode ir para esse caminho. Quantas igrejas e quantas pessoas tinham sonhos tão bonitos, conquistaram famas, conquistaram dinheiro, conquistaram status e esqueceu qual é o seu propósito. Eu creio que a Igreja Metodista de Itapeva não pode esquecer que ela é um posto de salvamento de vidas e que todas as vidas são bem-vindas e amadas. Você pode aplaudir a Jesus? Todas as vidas são bem-vindas e são amadas. Eu quero orar com você, eu quero pedir para o Ministério de Louvor que venha até a frente, quero orar com você aí mesmo no seu lugar. Mas eu queria pedir que você se colocasse de pé, se você tiver condição. Se você não tiver, pode ficar sentadinho, não tem nenhum problema. Eu queria que você pensasse nessa noite. Se você está aí à beira do tanque. Se você está à espera de um capricho, ou se você quer viver os planos de Deus, coloque-se de pé todos que puderem, por favor. E eu gostaria que você pudesse fazer uma avaliação da sua vida. Pudesse também levar adiante o propósito de Deus. Eu sei que um dia, não sei se esse dia está perto, não sei se longe está. Eu sei que um dia eu e a Gabi não estaremos mais aqui. Mas o que vocês não podem esquecer é que as pessoas com deficiência são amadas, tratadas e acolhidas nessa igreja. Esse projeto não pode acabar. Deus precisa mexer com você.
Por isso que nós estamos investindo e preparando pessoas, porque nós sabemos que como pastores nós estamos à disposição de Deus para onde Ele quiser nos levar. Então nós não temos a preocupação com o nosso nome. Eu queria que você refletisse, você de repente que não tem uma deficiência, mas que está à beira do tanque esperando um capricho. Se Deus não te deu é porque Ele entende que não é o momento. Então viva para a glória de Deus. Quanto louvor vai cantar esse cântico? Coloque sua vida nas mãos de Deus. Mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Com perfeição a vida, tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ver em meu ser. Tu és o altar daquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. A nossa vida lá é pro louvor a Jesus. Quando perguntaram pra ele, quem pecou? Se era o pai? Se era a mãe? Ele disse que meu Senhor, que era, na verdade, para que o poder dele Diga se para Deus manifestasse. que a vida tua é para o louvor dele. Diga para Deus que a sua vida não é para ficar à beira de um tanque, mas a sua vida é para a glória do Senhor. A sua vida, seja você deficiente ou não, seja você quem você é,
Você nasceu para a glória de Deus. Você nasceu para o louvor de Deus. Você nasceu para a exaltação do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te fortaleça. Aleluia. Cante conosco. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor. Meu Senhor, minha vida é pra teu louvor. Aplauda Jesus, aleluia. Oh Deus, louvado seja Deus, aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado: a sua vida é para o louvor de Deus, a minha também, aleluia. Obrigado, louvor, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos preparar para a ceia do Senhor. Eu quero esclarecer, nós temos bastante visitantes. Quero esclarecer que a Igreja Metodista, todos podem participar da Santa Ceia. Independente se você é nosso irmão católico, espírita ou seja o que você for. Nós não fazemos distinção de pessoas. Nós entendemos que a mesa, ela não é de propriedade da igreja, mas ela é de propriedade de Deus. Então Deus não negaria para ninguém a sua ceia. É claro que requer de nós responsabilidade e respeito. Então, por favor, sintam-se à vontade, se você quiser, obviamente, a participar da ceia conosco. Quero convidar um casal para nos ajudar. Quero convidar a Camila e o Éder, por favor. A ceia hoje ela vai ser diferente. Eu já vou explicar como ela vai funcionar. Onde vocês pegam o pão? Vamos consagrar a ceia do Senhor em atitude de oração. Podem ficar mesmo sentados, mas em reverência a Deus de coração. Façamos então uma oração de consagração da Santa Ceia. Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial. Realizamos diante de Tua divina majestade o memorial que Tu nos mandaste celebrar, tendo na lembrança Sua morte, Sua vitória, Sua ascensão sobre a cruz. Pedimos que consagre os dons do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo e o vinho que vamos tomar a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade na fé, naquele que é o cabeça, Cristo, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo nos lembra: o que de graça recebi, de graça vos dou. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Quem tiver com um pãozinho, dá uma levantada nele para nós. Ele levou aos céus e disse: este é o meu corpo oferecido por vós na cruz do Calvário. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim. De modo semelhante também tomou o cálice, ergueu aos céus e disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança. Tomai e bebei, fazei isto em memória de mim. Amém. Amados irmãos e irmãs, a mesa está aposta e o Senhor Jesus, o dono da mesa, nos convida a cear, nos convida a ser fortalecido. A ceia para nós metodistas relembra graça, relembra comunhão, relembra de que a mesa de Cristo é o lugar onde nós participamos de forma igualitária, sem raça, sem cor, sem vida econômica. Todos somos iguais perante ao amor de Jesus Cristo.
A ceia de hoje também nos lembra o que foi lido no começo do culto, Isaías 35. Naquele dia, os cegos verão, os surdos ouvirão e os coxos saltarão, porque a ceia inclui todas as pessoas, e isso é um mistério da graça de Deus. Portanto, hoje nós vamos fazer uma ceia diferente. Eu queria convidar vocês todos a virem ao altar. Nós vamos cear juntos. Então o Éder e a Camila vai descer, podem descer. Ali vocês vão entregar para todo mundo. E depois nós também vamos lá. O louvor pode fazer um louvor. Então venham todos ao altar, por favor. Vem aqui na frente, fique de pé aqui. Nosso irmão que é deficiente físico também, né? Fiquem conosco aí à vontade. Oh, que momento maravilhoso é esse momento. Então vamos ser ministrados, por favor. Venham todos, não importa a sua religião, Jesus te chama. Teu sangue leva-me além, toda a altura, eu ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, eu quero teu sangue. Vai recebendo seu paz, espera até que todos possam pegar. Aí o pastor vai dar orientação. Do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Teu sangue leva-me além, Oh, glória a Deus. a toda a altura, eu ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, eu quero teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós Um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos salva dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre.
de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, este sangue lavado, mais algo que a neve ser. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se esse sangue lavado, mais algo que a neve será. Eu sou livre pelo nome de Jesus. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Quero convidar o louvor a descer também. Entrar ali na roda com todos. Acho que eu posso dar mais um passo aqui, né? Quando eu cair, vocês avisam, por favor. Há um texto da Bíblia, que é o de Isaías 35, que ele está se cumprindo nessa noite, na igreja de Itapeva. Todos tomando do mesmo cálice, todos comendo do mesmo pão, todos se alimentando da mesma fonte, a fonte da água da vida, que é Jesus Cristo. Portanto, irmãos, quem tem aí o recurso da visão, quem não tem, tem o recurso da imaginação. Antes de tomarmos o cálice e de comermos o pão, dá uma olhadinha aí para todos os lados. Imagine que o céu vai ser assim. Imagine que o céu, ele talvez não acabe as deficiências, mas talvez acabe os preconceitos. Talvez não, o preconceito é certo que acabará. Dê uma olhadinha aí, imagine que o céu vai ser assim. E Jesus acolhendo a todos, e todos glorificando em uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra, todo o céu está cheia da glória do Senhor. Comamos do mesmo pão, dando graças a Deus. Antes de você tomar do cálice, nós falamos hoje sobre acolhimento, sobre amor. E de repente, para entender as pessoas, nós precisamos beber do cálice delas. Para entender as dores de cada um, porque a minha dor não é a tua. O meu problema não é o mesmo que o teu. O que te faz chorar não é o que me faz chorar de repente. Então, num gesto de sermos um, troque o cálice com muito cuidadinho para você não derrubá-lo. Troque o cálice com o irmão que está do seu lado. E se você derrubá-lo, nós vamos providenciar outro também.
pode trocar o cálice comigo aí? Tem que ser uma pessoa alta aí que... O Éder é grande, né, Éder? Aqui. Aqui. Aí. Que eu possa sentir as dificuldades do Éder e ajudá-lo, que ele possa sentir as minhas. E assim, cada pessoa que você trocou o cálice, ela possa sentir. Beba do cálice do seu irmão, porque ele também é o cálice de Deus. Nós vamos orar. Segura para mim, ficar com a mão livre aqui para poder dar a bênção. Obrigado. Nós vamos orar. E assim que orar, eu já vou dar a bênção e o culto já vai estar encerrado. Porque daí você pode abraçar, pode ficar bem à vontade, ok? Nós vamos dispensar a formalidade. E nós queremos agradecer, antes da oração, a família que trouxe o lanche, a Dani, o Anderson, o Doni, enfim, toda a família aí que ajudaram no lanche que nós vamos degustar agora. Peço às pessoas da igreja que sirvam os visitantes, também tenham esse carinho especial com os visitantes. Alguém fez aniversário essa semana? Oi? Seu Edson, verdade. A Valéria está aí também? O seu Edson está. Bom, não tem como mandar o seu Edson vir na frente, porque está todo mundo aqui. Então, a gente vai orar pelo seu Edson. A gente esteve lá com ele orando, foi um momento muito gostoso. Então, oremos a Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse culto tão significativo nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque em meio a tanta dor como foi essa semana, nós encontramos alívio, conforto e esperança na Tua casa. Ajude-nos a deixar, Deus, à beira do tanque, as situações que nos levam a conformismo e escrever uma história de vida na nossa vida e na vida do outro. Ó Pai, nós pedimos pela vida do seu Edson, dê a ele muitos anos de vida, com paz e saúde, abençoa a dona Nair, abençoe também todos da sua família que estão aqui nessa igreja, e todos nós que somos a segunda família dele, porque é o projeto do Senhor que a igreja seja uma família. Nós te pedimos, ó Deus, e nos leve em paz nessa semana, nos dê a tua bênção, nos dê desejo de ser bênção cada dia mais, em nome de Jesus, amém. Faz assim com a sua mão, para quem está aqui pela primeira vez, levante as suas mãos aos céus, como se você fosse receber uma bala de amendoim lá do céu, né? Aquela bala 15 que não existe mais. Aí nós vamos receber a bênção. Que a bênção do Pai, que a bênção do Filho, que a bênção do amado Espírito Santo de Deus esteja com você, com sua casa, com sua família, hoje por todo sempre. Amém.